Graças e paz, todos que estamos assistindo e ouvindo, galera que está no Zoom, YouTube, plataformas digitais. Que Deus abençoe. Estamos no terceiro encontro dessa série de estudos, né, a respeito da Reforma Protestante. Então, a minha gratidão a todos vocês. Iniciando, então, as nossas dicas de sempre. Hoje vamos falar um pouco do quanto que a palavra foi fundamental para que a reforma acontecesse, né? Não foi a reforma pela reforma, foi a reforma pela palavra, né? Então isso que é o mais incrível e o mais bonito da reforma protestante, né? Eu não sei se vocês concordam comigo e não tem dificuldade alguma. Não tenho dificuldade alguma com pessoas que discordam comigo. Muito pelo contrário. Tendo bons argumentos, é melhor que a discussão fique até melhor, né? Deixa só um minutinho, que eu acho que deu uns rabiscos aqui na minha tela. Peraí. Acho que agora vai voltar ao normal. Tá, voltou. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas existe uma diferença entre construir e reformar, né? Apesar de serem termos similares, mas a gente não precisa ser engenheiro ou líder de obra para compreender que reformar e construir são coisas bem distintas, né? Eu acho que uma das coisas que é evidente a diferença, poderia falar de muitas coisas, mas um dos detalhes evidentes da diferença entre construir e reformar é que a construção, a gente parte do princípio que vai mexer com a base, vai mexer com fundamentos. Reforma, não. Reforma, a gente mexe quase que nunca na base, né? Quase que nunca. Eu acredito que a reforma protestante, sim, ela teve que desconstruir algumas coisas, mas de maneira metafórica, os reformadores não inventaram nada, eles não mexeram na base, entende? Eles reformaram. A base sempre foi boa. A base é Jesus. Mas ao decorrer dos anos, principalmente do século IV para frente, os cômodos que foram sendo construídos foram mais puxadinhos teológicos do que palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é um livro cheio de reformas, mas a base é Jesus, né? A base é Jesus. Então, eu queria começar falando com vocês dentro desse viés, né? De que os pré-reformadores, os reformadores, até alguns personagens bíblicos, eles inventaram a roda. Eles não mexeram na base. Eles apenas foram derrubando paredes que não faziam sentido. Fios que estavam desencapados, né? Paredes que estavam mal acabadas, sabe? Então, eu gostaria que vocês percebessem e analisassem a reforma nesse viés, né? Não dá para a gente pensar em reforma dentro da Bíblia Sagrada se a gente não lembrar desses dois caras. Eu amo falar desses caras. Na verdade, eu até tenho uma dívida com Esdras, porque eu não me lembro de ter pregado sobre Esdras, né, em algum momento na igreja. Mas eu amo de paixão, né? Esses caras, eles foram diferentes. Eles foram diferentes. A gente pode chamá-los de reformadores do tempo dele. Para quem não sabe, nós encontramos essa dupla aí no Antigo Testamento, né? Para aqueles que têm um pouquinho mais de familiaridade com a Bíblia, vão se lembrar que o povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia, certo?
depois desses 70 anos, eles voltaram. O povo voltou. E nessa que eles voltam despedaçados, né? A terra não tem mais muros, e não se esqueçam que sinônimo de fortaleza para uma cidade antiga era a presença de muros, né? E eles voltam e não tem muros, então a cidade está vulnerável. Neemias, então, ele lidera, né? Ele lidera a reconstrução física. É ele que organiza toda a gestão para que os muros de Jerusalém fossem reerguidos. E esse cara foi fenomenal. Eu já preguei sobre Neemias. Inclusive, tem um sermão do meu pai no YouTube. Acho que é o único sermão inteiro dele que tem no YouTube, e ele prega sobre Neemias. Era um texto que ele gostava muito de usar e de pregar. E eu preguei. Eu não me lembro que momento eu preguei sobre Neemias, mas eu gostaria que vocês pensassem no Neemias como esse líder de obra, né? Tem um Arnaldo aqui, né? Esposo da Cris, que se eu fosse fazer um paralelo, eu colocaria o Neemias muito parecido com o Arnaldo. É esse líder de obra, aquele cara que chega no lugar, analisa, vê os pontos fortes, os pontos fracos, faz a conta, monta o time, e realmente foi um sucesso. 70 anos os muros estavam praticamente no chão, e ele consegue reconstruir em 52 dias. A estratégia dele foi muito poderosa. O time que ele criou foi maravilhoso, né? E a liderança dele, gente, Neemias eu até tenho que me segurar para não ficar entrando muito em Neemias, porque ele me inspira como líder, assim, né? Já falei e volto a repetir, estudando sobre o texto de Neemias que vem aquela expressão do nobre, urgente e eterno, sabe? Então é um cara que tem um lugar diferenciado no meu coração. E enquanto Neemias ele se preocupava com a questão estética, com a questão estrutural, os muros, literalmente, o Esdras era o pastorzão, era aquele que era o grande parceiro de Neemias, mas é tipo assim, Neemias, cuida da parte estética, que eu cuido da parte moral, bíblica do povo, né? Então, o Esdras, enquanto Neemias ele está muito focado nessa parte aí, igual o Arnaldo trabalha, vamos dar o um exemplo assim, na verdade o Esdras representa um pouco a minha figura na igreja, né? E aqui não tem mais ou menos importante. É o Neemias que está reconstruindo os muros, a parte externa, enquanto que o Esdras está reconstruindo a parte interna, o coração do povo, né? Ele estava cuidando de uma reforma, não de muros físicos, mas agora ele estava cuidando de uma reforma dos muros do coração. Da mesma forma que Neemias tinha uma preocupação em Jerusalém não ser mais vulnerável fisicamente, Esdras está ensinando o povo nessa volta da Babilônia que o coração deles não poderia também ficar vulnerável. E Esdras pegou muito pesado, muito mesmo. Colocou a galera para se santificar, colocou a galera para orar, colocou a galera para ouvir. A gente vai falar um pouquinho sobre Esdras ainda hoje, um pouco mais, né? Mas essa dupla aí, ela realmente ela marcou história, né? Então é o Neemias que é o cara que cuida da parte externa e o Esdras que cuida da parte espiritual, né? E isso nos ensina muita coisa, né? Muita coisa, porque nenhuma coisa é mais importante que a outra. A gente precisa caminhar juntos, né? Da mesma forma que você, pai de família, tem que ir para o trabalho, acordar cedo, colocar arroz dentro de casa, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer de levar tua família para a igreja, porque também é um alimento espiritual. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito importante, né? Trabalhei aqui com vocês nesse primeiro momento, dois personagens bíblicos, e agora eu quero retomar um pouco o John Wycliffe, né? Tenho falado muito sobre ele, e ele merece mesmo a nossa atenção, né? Merece, né? O Wycliffe já é bem posterior, né? John Wycliffe, nós estamos falando aí de século... saiu da minha cabeça agora.
Me ajudem aí, me ajudem aí. Quem está no chat aí vai no Google, mas não sei se é século XIV. Vou dar uma olhadinha, por favor. Agora me fugiu da cabeça. Então, a gente está falando de 1.300, 1.400 anos depois de Cristo. Vamos lá, vamos. Só para a gente dar a informação certinha. Vamos ver aqui. Qual século? Século XIV. Errei, não. Acertei, né? Acho que acertei. Vamos dizer que acertei. Fica melhor para mim. Então, a gente está falando de 1.400 anos depois de Cristo. Entende? Então, John Wycliffe, ele não é um personagem bíblico, tá? Mas ele é um personagem que está abrindo caminho para aquilo que Martinho Lutero faria, né? Quando pensamos em Esdras, né, lá na Bíblia, a gente pode trazer à memória o nome desse cara, né? John Wycliffe, assim como Esdras, era apaixonado pelas Escrituras. E quanto mais conhecia as Escrituras, mais ele tinha vontade de entregar a Bíblia nas mãos das pessoas, que até então os pobres não tinham acesso. E os ricos, muito poucos, que na verdade a Bíblia estava na mão do clero, ou seja, da liderança religiosa, né? E o Wycliffe, ele se baseava na Bíblia para reivindicar aquilo que ele via na Igreja Católica Apostólica Romana. Ele via muitas coisas erradas, e na palavra de Deus ele apontava, né? Uma coisa que ele rejeitava era o celibato, né? Celibato, onde, né, no caso que, não, para ser pastor ou para ser padre, para ser reverendo, não pode casar. Ele lutou contra, né? Ele lutou contra. Se eu posso estar casado hoje, louvado seja Deus pela vida do Wycliffe, ele que foi um dos caras que lutou por isso. Imagina eu sozinho, tá amarrado, sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Uma coisa que o Wycliffe ele começou a relutar, que depois vai se desabrochar no Lutero, é o culto a imagens, culto aos santos, excesso de cuidado às relíquias. Ah, não, porque é a saia de Pedro, é a calça de Pedro, não, vamos guardar, vamos vender, isso custa. E as pessoas endeusavam as peças de roupas ou os utensílios dos pais da igreja, né? Então, ele foi um cara que defendeu, a Bíblia não pode estar só na mão do clero, porque eles estão omitindo a verdade. Esse cara lutou muito. Que pena que ele morreu cedo. Ele não morre martirizado, diferentemente de John Huss. Ele morre de enfermidade mesmo, não me lembro agora se foi algum tipo de câncer. Eu confesso a você que eu não coloquei aqui, é tanto nome na minha cabeça, mas o Wycliffe ele não morre martirizado, tá? Ele morre em enfermidade, ok? Então, uma das coisas que ele falava é que, sim, a igreja precisaria passar por uma reforma, mas tanto a origem quanto o destino tinha que ser pela palavra de Deus. Não é a reforma pela reforma. É o que eu disse. É a reforma pela palavra, né? Aqui a Tati abriu aqui para mim. Ele morreu, foi acometido por um ataque de apoplexia. Eu nunca ia gravar isso. Faleceu em 3 dias. E faleceu em 3 dias. Apoplexia. Meu Deus do céu. Pois vê o que significa esse negócio. Dia 31 de dezembro, no último dia do ano. Olha só, morreu dia 31 de dezembro de 1384. 1384. Né? Então, uma das coisas que ele defendia era isso. Eu não quero fazer uma reforma pela reforma. Eu não quero fazer uma reforma só porque eu quero ser o diferentão. Né? Eu quero fazer uma reforma porque a Bíblia está dizendo tudo ao contrário, né? Que vocês da liderança religiosa estão fazendo. Né? Então, uma das coisas que ele lutou foi a respeito da Bíblia estar disponível, ok? A Bíblia estar disponível. E falando agora para a nossa realidade, somos a geração com maior tecnologia disponível na história da humanidade, né? O acesso à Bíblia Sagrada é praticamente ilimitado e completamente gratuito. Louvado seja Deus pela New Version, né? Pela New Version.
Ai, meu Deus, esqueci o nome. Estou esquecido hoje. Hoje já até esqueci. O pastor Craig Gorshel. Me ajudem aí no chat. Exato, YouVersion. YouVersion, difícil falar essa palavra. Tem traduções para um monte de dialeto, de línguas, né? Então, só em português, uma pesquisa feita em 2018, nós temos aí mais de 40 traduções, né? E a gente precisa lembrar sempre que a Bíblia é a revelação do próprio Deus para nós. Se queremos conhecer quem é Deus e o que ele é capaz de fazer e quem de fato ele é, a gente só vai conseguir lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E quando eu penso nisso, eu até vou projetar uma coisa para vocês aqui. Olha só que maluco isso, gente. Olha só o que vocês estão vendo. A irmã da pastora Vera, do Walter, enfim, essa família é grande. É a nossa missionária Ione. Ela, juntamente com o esposo, estão em Tanzânia, na África. E o dialeto deles lá é o Maasai. E não tem Bíblia em Maasai. E se tem, é muito raro, certo? E existe uma trave do governo, porque o governo não quer que a palavra de Deus entre, porque é aquilo, né, gente? Se a palavra de Deus chega, liberta, né? E o governo, não é interessante para o governo, né, ter homens e mulheres libertos pelo evangelho. E olha só, os nossos missionários estão lá. E além do problema de não ter Bíblia, as Bíblias que tem, as pessoas não conseguem ler. Porque a maioria é analfabeta. Então, olhem só que coisa magnífica. Isso que vocês estão vendo é de uma empresa nos Estados Unidos que revende para o Quênia. São pequenos gravadores ou aparelhos onde a pessoa consegue ouvir trechos da Bíblia na sua língua Maasai. E eu fiquei sabendo disso, liguei para alguns amigos e nós conseguimos a doação de 30 aparelhos desses e já chegaram nas mãos dos nossos missionários. E como que funciona? Uma família fica uma semana com o aparelho, aí depois passa para outra família, e depois passa para outra família. E vai havendo um rodízio na aldeia para que todos consigam ouvir a palavra de Deus na língua Maasai. A gente pode dar uma salva de palmas a Jesus pelos nossos missionários. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu quero agradecer aqui em especial a igreja do pastor Herbert Juncker, que nos ajudou nessa doação. É uma igreja que fica em New Jersey, nos Estados Unidos. Então, eu fiquei muito feliz, pastora Vera, porque eu recebi essa mensagem exatamente hoje. O Edu me mandou uma mensagem, coincidentemente, nessa aula que a gente está tendo. Então, vamos valorizar, gente. Nós somos felizes e não sabemos, às vezes. A gente tem muito acesso, né? Como não citar a respeito da China? Acabei de colocar no meu Instagram. A Apple, para se adequar aos regimes internos da China, não vai disponibilizar a Bíblia para baixar na Apple Store. A China não está deixando os chineses baixarem a Bíblia na Apple Store. Isso é muito sério. Então, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias e lutar pela liberdade religiosa. Isso é muito importante, muito importante. Voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu só me achar de novo aqui, pronto. Vai, foi.
né? Olhem só esse versículo. Isaías 65, versículo 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando a gente lê Isaías 65, gente, a gente não tem noção do contexto. Mas se vocês pegarem Isaías 63, principalmente versículo 11 da parte B, e o versículo 64 também, desculpa, o capítulo 63 e o capítulo 64, a gente vai entender o porquê Deus está dizendo isso no capítulo 65. No 63, 64, o povo de Deus está reclamando, a gente clama a Deus, ele não fala com a gente não é ouvido por ele. E Deus está falando, não é que eu não estou falando, é porque vocês não estão conseguindo me ouvir. E aí ele vem dizer, no capítulo 65, Deus vem dizer, ei, eu estou falando, mas quem está ouvindo é um outro povo. E, na verdade, gente, a gente não pode se esquecer que é Isaías que está falando. Isaías, ele é um profeta messiânico. Aqui, nada mais, nada menos, está falando dos gentios. Então, Deus está falando, tá bom, judeus, vocês não querem me ouvir? Mas tem um povo, os gentios, brasileiros, americanos, e tantos outros que vão me ouvir. E eu vou... eles vão clamar e eu vou dizer, eis-me aqui. O que eu quero dizer com isso, gente? Deus está disponível para a gente. Deus está disponível para a gente. Eu falei no nosso período de oração ontem ou antes de ontem. Esse papo de que, nossa, Deus não fala comigo. Eu oro e Deus não responde. Gente, para mim isso é antibíblico. Esse conceito é antibíblico. Isso virou uma narrativa evangélica pentecostal muitas vezes. Ei, Deus ele fala através da sua palavra. E quando não é através da sua palavra, Deus fala de diversas formas. O problema é que a gente não tem a capacidade de compreendê-lo. Deus fala através de uma criança. Deus fala através dos meus filhos. Deus pode falar através de um filme. Deus fala através da minha esposa. Deus fala através de uma situação. A pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é se nós estamos tendo a capacidade de ouvir. A pergunta não é, nossa, Deus está quieto. Não. A pergunta é, você está abrindo a Bíblia? Você está abrindo a palavra de Deus? Não como um amuleto, mas como algo que eu vou me debruçar? Né? Eu sei da importância de estarmos aqui juntos, estudando a Bíblia, e eu aqui numa espécie de mentor, né? Mas, gente, essa lição de casa tem que acontecer todos os dias. Então, por favor, não, eu respeito quem pensa assim, mas se vir falar comigo esse tipo de coisa, eu vou rebater. Deus está falando toda hora. Deus está falando todo momento. Quando eu vejo uma criança pedindo comida na rua, Deus está falando comigo. O problema é que a gente fica mistificando o assim diz o Senhor. A gente está mistificando assim diz o Senhor. Principalmente dentro das narrativas pentecostais. É a profetisa que a gente quer que liga para a gente. É o profeta que tem que falar assim diz o Senhor. Eis que te digo, e eu não tenho nada contra isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sou bem resolvido quanto a isso. Deus ele pode usar esse vaso aqui, ó, para falar comigo. Deus pode usar o celular. Deus pode usar uma criança. Deus pode usar um profeta ou uma profetisa. Eu não duvido. Mas o quanto que nós estamos comprometidos em fazer da palavra o nosso alimento? Eu percebo pessoas falando assim, assim, gente, é impressionante. Para quem não conhece um pouco esse contexto, pode parecer que eu estou inventando, mas para quem conhece sabe que eu não estou inventando, muito pelo contrário. Eu conheço crentes que a cada 15 dias ele tem que ligar para um profeta ou para uma profetisa para pedir direção de Deus. Gente, no meio evangélico pentecostal e neopentecostal já tem o disque profeta.
Eu vou ligar para o profeta. O que é isso, gente? Se Deus quer falar com você, é o profeta que vai te ligar. Não é você que tem que ligar para o profeta. Não faz sentido isso. E se você quer tanto ouvir a voz de Deus, abre a Bíblia. Quando eu olho para Neemias, engraçado que Isaías, Deus chamou Isaías, Isaías. Jeremias, Jeremias. Paulo, Paulo. Ok? Vocês acreditam que Neemias, Deus não chamou ele? Assim como os outros profetas? Sabe como foi chamado de Neemias? Ele ficou sabendo que estava ruim a cidade dele. Ele já se colocou na brecha. O chamado de Neemias não teve mística nenhuma. Ele ficou sabendo do irmão dele, pelo irmão dele, que o negócio estava ruim em Jerusalém, e falou assim, Senhor, eis-me aqui. Ele ora, ele jejua, e bora, let's go to Jerusalém. Não preciso que o profeta confirme para mim. Não preciso, sabe por quê? Porque ele tinha a palavra nas mãos. Ele tinha a palavra no coração. Voltando sobre Esdras, né? Assim que Esdras chegou em Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele fez foi ler a Bíblia em voz alta para todo o povo, né? E aqui, vocês que reclamam que o nosso culto tem 1h30 ou 2 horas, se vocês pegarem o texto bíblico, quando eles estão em Jerusalém, Esdras está liderando a reforma religiosa, não se esqueça, Neemias está liderando a reforma estética, Esdras é o pastor da turma, ok? Ele leu a Bíblia. A Bíblia não diz que ele pregou, a Bíblia diz que ele leu os pergaminhos por 6 horas. Tem noção disso? 6 horas. Imagina eu na Adai, lendo a Bíblia por 6 horas. Né? Isso está escrito lá em Neemias, capítulo 8, versículo 9. 6 horas Esdras lendo. Não teve música, não teve multimídia, não teve... Não. 6 horas. E a Bíblia fala que enquanto Esdras lia, caía um avivamento, que o povo começava a pedir perdão pelos seus pecados na leitura. Imagina um dia, seria fantástico isso, né? Eu não pregar, mas a gente pegar um texto bíblico por 20 minutos eu ficar lendo. Lendo. Isso me faz lembrar uma das frases de Martinho Lutero, quando chegaram para Lutero e falaram, Lutero, você está criando sarna aí para se coçar, está fazendo tudo errado. Olha o povo, tudo doido dos escritos que você tem feito, enfim. E Lutero falava o seguinte, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Aleluia. Sabe, a minha oração, quando as pessoas perguntam para mim, e a Adai? Não, eu não fiz nada, a gente não fez nada, é a palavra de Deus, a gente só está tentando levar a Bíblia a sério. Tem horas que a gente erra aqui, pode errar num detalhe teológico ali, pô, não tem grilo, qual a igreja que não erra em algum momento teologicamente falando, né? E aqui também vale uma pastoral para a questão da nossa geração, que é a geração da novidade. Tudo a gente tem que ter novidade. E não é assim, né? Porque a nossa geração é insaciável. A nossa geração é insaciável. E aquele papo, não, precisa fazer uma coisa mais atrativa para os adolescentes, aí fica falando de tatuagem, aí fica falando de piercing. Ei, os nossos... Eu vou ensinar tatuagem eu vou ensinar piercing para o adolescente, ele sabe desse assunto mais do que eu. Ei, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles não estão precisando do que o mundo já está falando para eles. Os nossos jovens estão precisando de Bíblia. Acabou. Lógico, bem construída, bem desenhada, numa linguagem que, ok, eu concordo com gênero, número e grau, mas está precisando de Bíblia. Acabou. Gente, a minha pregação domingo. Minha pregação domingo, gente. Não precisa ir longe. O que eu falei de mim domingo, gente? Falei nada. Eu só li, só preguei o que estava escrito. Só preguei o que estava escrito. Então a gente não precisa ficar aí preocupado em
em construir a melhor narrativa. Ei, deixa os sábios construírem. Por isso que a palavra de Deus vem dizer que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Então é pela palavra. Voltando sobre o Wycliffe, olhem só, o Wycliffe acreditava que a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e precisaria estar disponível para o uso cotidiano, na língua nativa das populações. Enfim, parte da Bíblia já havia sido traduzida para o inglês, né? Para aqueles que tinham dúvidas, a língua do Wycliffe era a língua inglesa, mas o cara sabia latim, sabia um monte de coisa. Né? Mas a primeira versão completa da Bíblia, a gente tem que, em inglês, a gente tem que dar o mérito para o Wycliffe. Sabe, ele colocou esse desafio no colo e falou assim, não, eu vou traduzir. Né? Hoje nós não temos mais essa tarefa, mas a nossa responsabilidade é mantê-la disponível para todos. Há líderes que sabotam seus liderados. Eu conheço igrejas assim, gente. Eu acho que vocês também conhecem. Igrejas que são contra cursos teológicos. Por quê? Porque são igrejas lideradas por pastores, ou por reverendos, ou por bispos, por apóstolos, que não querem dar liberdade. E o evangelho liberta. São pseudos extensões, melhor dizendo, desculpa, do que acontecia antes da Reforma Protestante. Não, quem prega é o apóstolo, só o apóstolo, não vai ter curso teológico, e nada, aí, modéstia à parte, a gente pensa exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. A minha sede é poder compartilhar o conteúdo com vocês. Eu não vejo a hora que chegue esses momentos, porque eu quero libertá-los em Cristo Jesus. Né? E aí eu trago a frase do Billy Graham. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Um minuto. Frase maravilhosa, né? Mais importante do que a igreja que a gente está indo, é a igreja que a gente está sendo, né? As pessoas não estão preocupadas com o nosso discurso, as nossas frases, as nossas defesas teológicas. Nossa, aquele cara é um baita de um apologeta. O que adianta ser apologeta e não ter amor? O que adianta? Se não tiver amor não vale absolutamente nada. Precisamos ser a Bíblia. E qual é o resumo da Bíblia? Amar Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar todos. Amar todos. Se as pessoas vão ser transformadas pelo Evangelho, é o problema das pessoas. É o Espírito Santo que convence, mas nós temos que amar todos. Amar todos. Esses dias eu ouvi uma pessoa vindo falar para mim, pastor, tem uma pessoa da minha família que está... Ela é mulher, mas colocou na cabeça que ela é homem. Se eu não me engano, o termo aí é a questão do transexual, né? E eu vi aquela mulher falando comigo, aquela mãe falando comigo, né? E, uau, nos olhos da mãe era E aí eu falei com Deus assim, falei, Deus, o que falar para essa mãe? Eu me coloquei no lugar dela. Deus o livre, um dos meus filhos falam isso. E aí eu falei, é amar. Continua amando. Continua amando. E no amor, você vai ter habilidade para fazer pequenas correções de rota. E aí o Espírito Santo vai fazer a obra que precisa ser feita. Sabe, gente? Então, o que a gente precisa é amar as pessoas. Amar os homossexuais, amar os heterossexuais, amar os homens, amar as mulheres, amar o diferente. Amar. Deus não nos chamou, Deus não deixou o mandamento para a gente transformar as pessoas. Deus deixou o mandamento para a gente amar as pessoas. Deus não nos convida a transformar ninguém.
Deus nos convida a amar as pessoas. Amar as pessoas. Né? Nesse discurso polarizado que nós temos da política, a gente não está conseguindo amar quem pensa diferente da gente. Ah, não, eu sou de centro. Ah, não, se lasque, você é do cão. Então, e esses dias eu coloquei no meu Instagram uma frase, que na verdade não é uma frase minha, né? Essa é uma frase, olha só, Paul Osterschler, nome difícil de falar desse cara, mas olha o que ele falou, e eu postei isso. Meu compromisso pessoal não é nem com o liberalismo, nem com o marxismo, mas com uma ideia curiosa apresentada por um carpinteiro, tornado pregador itinerante na Palestina, de que o teste da nossa humanidade é a maneira como tratamos os nossos inimigos. Né? Então, se você é liberal e o outro é marxista, ah! Não, eu não estou falando de liberalismo nem de marxismo. Eu estou falando de vida evangélica. Estou de Bíblia, eu estou falando que eu tenho que amar o marxista, eu tenho que amar o liberal, eu tenho que amar o corintiano, eu tenho que amar o São Paulino, eu tenho que amar, não adianta, gente. O mandamento é amar, o mandamento não é transformar ninguém. Se tem um mandamento, é uma transformação nossa em nós mesmos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Mas em nenhum momento Jesus nos pede, não, transforme o Y, transforme o Z. Não, está errado. Segundo, a Bíblia é a resposta para a sociedade. Né? Não há dúvidas que a gente vive numa sociedade perdida, né? Uma sociedade que se movimenta. Né? E tudo isso que eu estou falando. Né? Uma sociedade que fica procurando respostas para perguntas que nem elas sabem. Nem elas sabem. A gente está assim. Da religião à política, da política ao futebol. A gente está assim. Está tudo doido. Todo mundo sabe tudo e não sabe nada. As pessoas estão fazendo perguntas que elas não querem nem saber as respostas. As pessoas querem resposta de perguntas que elas nem sabem quais são. Por quê? Porque é a busca da humanidade por um elo que foi perdido. Estão tentando preencher o vazio com política, com religião, com futebol, com coisas do gênero. Segunda-feira eu levei o meu filho, levei o Davi para o estádio de futebol. Gente, é impressionante. A gente estava lá para curtir, enfim, curtir a noite e tal. Mas é impressionante. Tinha pessoas do meu lado, parecia que ia morrer. Impressionante. Isso que o meu time estava ganhando, hein? Mas parecia que ia morrer. Xingando. Gente, a palavra mais legalzinha assim era... Não vou falar. Não posso falar. A mais legal. Eu olhava assim para o Davi, falei, filho, fica na bênção aí, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Fica firme aí com Jesus. Fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos. Mas é impressionante, isso é um Deus das pessoas, o futebol é um Deus para muitos. Como a política virou Deus para muitos. Como a religião virou um Deus. Né? Querem preencher um vazio que, na verdade, olha só, é só a palavra de Deus que vai aonde ninguém vai. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Gente do céu, aonde é a divisão da alma e do espírito? Aonde é a divisão de juntas e medulas? É lógico que o autor aos Hebreus ele está provocando. Qual é a provocação dele nesse versículo? Ele quer ensinar o seguinte: gente, a palavra de Deus entra onde ninguém entra. É isso que ele quer dizer. Porque ele mesmo não sabia onde era a divisão da alma e do espírito. Mas o que ele quer ensinar nesse versículo é que o que o futebol não completa, a Bíblia completa. O que um casamento não completa, a Bíblia completa. O que a falta de dinheiro, o que o dinheiro não completa, a Bíblia completa. Eu acredito, sabe, que quanto mais a gente
é intencional, diariamente, com a nossa busca a Jesus Cristo, mais a gente vai equalizando a nossa alma, né? Como é bom, pelo menos aqui em casa, acordar. Eu acordo, levo os meninos para a escola e volta, e depois eu entro no meu lugarzinho aqui que eu gosto e falo com Deus. Não tem coisa melhor que começar o dia assim, lendo um trecho bíblico, lendo um bom livro, falando com Deus. Se você consegue orar só 5 minutos, faça desses 5 minutos teu melhor momento, né? Nós precisamos reformar. Não precisamos construir. Então estamos bem construídos. A nossa base é boa, a nossa base é Jesus. Mas a gente vai fazendo puxadinhos ao longo da vida, um puxadinho aqui, uma mentirinha aqui, um outro puxadinho ali, uma pornografia ali, um outro puxadinho ali, uma nota fria na empresa cá, e aí um outro puxadinho, um tratamento ruim com a esposa, e por aí vai. E aí vira um puxadinho. A base é boa, mas vai ficando um Frankenstein, sabe? A nossa casa espiritual, né? Olhando para o século XX, é muito doido, né? Foi a era mais sangrenta da história humana. Ao mesmo tempo, falavam de iluminismo, ao mesmo tempo, falavam de uau, não precisamos da religião, né? Para quem conhece um pouco a história, sabe do que eu estou falando. Não precisamos mais de Bíblia, a Bíblia vai ser um livro desgastado, até o fim desse século todo mundo não vai ter mais interesse pela Bíblia, a gente está vendo. Olha só, 2 guerras mundiais, Holocausto, ascensão do comunismo, ascensão do fascismo, predomínio de regimes totalitários, crescimento do extremismo islâmico, olha só, a sociedade sem Deus. Então, assim, né, não dá. A gente precisa de Jesus. 1 João 5,12 vem dizer que quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho, que no caso é Jesus Cristo, tem a vida e a vida eterna, né? Então, a humanidade foi incapaz de progredir desde que deu voz ao pecado. E continua, né? E continua nessa loucura, nesse pseudo-progresso, né? Não, a humanidade está melhorando, a humanidade está evoluindo. Ah, está evoluindo? Isso é uma hipocrisia. Uma hipocrisia. O ser humano parece que está muito mais ruim do que há anos atrás. E a tendência, gente, é piorar, tá? A tendência da humanidade é piorar, mas a tendência da igreja é melhorar. Se o mundo vai de mal a pior, a igreja tem que ir de bem a melhor. A gente também não pode cair no outro extremo de achar que acabou o mundo. Ah, então tu não se lasque. Não é isso. O mundo vai ficar cada vez mais zoado. Se vocês estão esperando um mundo, mas a igreja precisa cada vez mais ser criativa, apaixonante, para arrebanhar esses que estão cada vez mais distantes, né? A Bíblia é repleta de respostas para transformar uma sociedade inteira, porém, infelizmente, estamos lendo ela apenas aos domingos em nossos cultos e não trazemos ela para o nosso cotidiano, né? Por vezes não deixamos que a mudança que pedimos no domingo para Deus exerça influência em nossa vida diária normal, né? Então, é um grande problema. Parece que a luta do Wycliffe, John Hus, Lutero, parece que foi uma luta que para a nossa geração, lógico, coloco em aspas aqui, será que valeu a pena? Porque tem um monte de gente que tem facilidade com a Bíblia na mão. Eu fico imaginando o Wycliffe vendo hoje a nossa cena, um celular na mão, tendo Bíblias de todas as versões possíveis e imagináveis. Mas ao mesmo tempo que ele ficaria feliz, ele assistiria a uma geração que não está valorizando isso, né? Todos nós aqui já usamos um GPS, né? E a Bíblia é isso, né? A Bíblia para o ser humano é como um GPS para o motorista de aplicativo, né? Ou como uma bússola aí para o comandante, enfim. Há tantas ruas para a gente conhecer, tanto mar disponível para nós, né? Mas a gente precisa do GPS. O problema é que muitas vezes a gente vai tentando atalhos. E aí a gente ouve aquilo, né? Recalculando a rota. E é uma
uma lascada isso, né? Porque quando recalcula, significa que a gente vai perder tempo. Ei, quantos de vocês, eu que estou falando aqui, gente, quantas vezes a gente deu a cabeçada e a gente ouve Deus falando, recalculando a rota. Por quê? Porque você tentou lá a via mais fácil e está lascado. E aí atrasa a vida, atrasa a vida. Aí você vai abrir os olhos, está com 85 anos de idade e não viveu nada. Não viveu nada, não aproveitou a vida. Enquanto às vezes você pega um menino de 28 anos de idade que leva a Bíblia a sério, leva os princípios de Deus a sério, o cara já viveu mais do que um cara de 80 anos. E para mim isso é ter os dias prolongados. Ter os dias prolongados não é viver até 70, 90 anos, desculpa. Tem gente que vai viver até 20 anos de idade e viver bem, teve os seus dias prolongados. Tem gente que vai viver até 100 anos e não vai ver nada. Infelizmente. Por isso que aquela promessa é: honra teu pai e tua mãe, que seus dias serão prolongados na terra. Essa profecia só faz sentido nessa hermenêutica, nessa interpretação. Porque senão, ninguém que honra pai e mãe ia morrer cedo. Mas, na verdade, dias prolongados, dentro do conceito oriental, não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Terceiro e último. A Bíblia jamais passará. A Bíblia é atemporal, né? É bem verdade que ela precisa ser compreendida dentro do seu tempo. É bem verdade que o cenário bíblico, o cenário que encontramos nos trechos bíblicos tem um viés machista muito grande. E aí a gente precisa ler a Bíblia fazendo as devidas das proporções, as devidas das considerações. E aí que entra o estudo hermenêutico, né? Quando você vê Paulo escrevendo uma carta para Filemon: ô Filemon, pega leve com teu escravo. Ei, Deus é a favor do escravagismo ou de escravismo, e aí você precisa ter toda uma leitura, né? Você precisa ter uma hermenêutica saudável. Mas a Bíblia não passa, né? Nós não precisamos inventar moda. Ela está aí. Ela está aí. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia alertava sobre o perigo, por exemplo, da ansiedade. E aí você pega Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, Brasil? Você pega Pedro dizendo, na segunda carta ou primeira carta, ele vem dizer o seguinte: ei, não andem ansiosos porque Deus já tem cuidado de vós. Não é que Deus vai cuidar, ele já tem cuidado. Igual dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu amo isso. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É bem verdade que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E quem fez Alfa sabe que essa é uma aula muito especial do Alfa, né? Há uma estatística que comprova que a Bíblia é o livro mais vendido, tanto que já saiu de ser best-seller. Ele está acima, porque ele sempre foi o mais vendido. Agora, que é o livro mais vendido, ninguém duvida. Mas a pergunta é o livro mais lido? Vamos mais profundo? É o livro mais praticado? Entende? Sejamos como Esdras e Wycliffe. Deixamos a Bíblia disponível para lermos em tempo e fora de tempo, estudarmos enquanto podemos achar. Também deixá-la disponível para que outros encontrem esse perfeito GPS que um dia nos alcançou e mudou completamente a nossa rota. Né? Nossa oração, então, é que não possamos deixar a Bíblia apenas como o livro mais vendido, mas como o livro mais lido e o livro mais praticado. Assim, vamos reformar a nossa vida, naturalmente a vida da nossa família, dos nossos amigos, da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa geração. Eu sou muito otimista, muito otimista. Como eu disse, o mundo vai de mal a pior. Com todo respeito ao Datena, com todo respeito eu estou falando isso. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de exagero, mas ontem eu estava
se fala, no condomínio que eu moro aqui, a gente tem uma academia aqui embaixo, né? E eu estava correndo na academia. E eu liguei a televisão da academia. Minto, não liguei. Eu cheguei, já estava ligada, uma outra pessoa também estava vendo. E estava no Datena. Gente, eu fiquei correndo por volta de 2 horas. 2 horas no Datena. Ele falou de 3 assuntos. Só. Em 2 horas, ele ficou em 3 assuntos. Os 3 assuntos, nem preciso falar que eram assuntos: assassinato, latrocínio. E esse é o perfil do Datena. Eu não estou criticando. Precisa ter, o povo gosta. Não estou falando que não tem que ter esses programas. Quero dizer o seguinte: o mundo tem a má notícia, mas o evangelho é a boa notícia. Deixa o mundo fazer a função de mundo, mas nós precisamos fazer a função da igreja. Né? Vamos parar de ficar amaldiçoando a escuridão. Vamos ligar esse isqueiro, ou vamos acender essa vela. Né? Então, que a Bíblia seja mais do que um livro de cabeceira. Né? Abrindo o Salmo 91 para espantar fantasmas. Não. Que a Bíblia seja a nossa paixão. Né? Se vocês entrarem no site da daimusic.com.br, lá para comprar o ingresso, tem uma frase assim do lado da Dai Music, que está escrito cantando a palavra. Eu fico muito feliz quando eu olho para o Music e vejo que a gente canta a palavra. Quando eu vejo os nossos pregadores, a gente prega a palavra. Sabe? Não somos os melhores teólogos, não somos os melhores cantores, não somos os melhores pregadores e nunca seremos. Mas até os mais cricas da Adai tem que reconhecer que a gente está se esforçando para levar esse livro a sério. Certo? E aí, 2 questões. Quanto tempo por dia você tem dedicado à leitura bíblica? Segundo o que estudamos até aqui, por onde devemos começar a reforma? A questão 2 eu não vou perguntar, mas eu queria fazer uma enquete aqui com vocês, tá? E eu queria que vocês fossem bem sinceros. Como eu preguei domingo passado, não escondo as minhas fraquezas, ok? Queria que vocês colocassem aí no chat. Quantos minutos? Não, primeira pergunta. Vamos lá, estejam preparados aí no bate-papo. Primeira pergunta. Vocês leem a Bíblia todos os dias, sim ou não? Coloquem aí no chat. Sincero, Deus está vendo, hein? Percebe que o sim não é avassalador. Então, acho que essa aula está atingindo o coração de muitos aqui. Eu creio nisso. Beleza. Essa foi uma questão. Vamos lá. Próxima questão. Vocês sentem que o tipo de leitura que vocês fazem é uma leitura como se fosse caixinha de promessa? Ou existe... Eu não estou falando que vocês estudam o texto bíblico, não, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês sentem que é uma leitura que o texto entra, ou é uma leitura meio caixinha de promessa? Como que vocês vão responder? Se for caixinha de promessa, coloca CP. Se for uma leitura boa, coloca B. Vamos ver aí. Amém. Feliz, hein? Vocês não entenderam a pergunta, ou estou muito feliz com as respostas. Isso é bom. Porque quando eu falo de caixinha de promessa, eu não estou falando que vocês estão tirando a caixinha de promessa, entende? Eu estou falando daquela leitura que nem Jesus viu que você leu, entende? Porque tem vezes que a gente lê a Bíblia que nem Jesus viu que a gente leu. É igual oração para comer. A oração não sai, mas nem do teu nariz, assim, entende? Esses dias, olha eu contando minhas fraquezas. Esses dias eu fui orar para comer, eu estava tão apressado que eu falei, Pai nosso que está no céu. Pai nosso, Rodrigo, sangue de Jesus tem poder. Pai nosso não. Como também já aconteceu de eu estar cansado para ir dormir, Senhor, abençoe esse alimento.
Aquele que nunca fez isso que atira a primeira pedra. Né? Enfim. É isso. Igual o professor Raimundo falava, por hoje é só, pessoal. Certo? Pedi para a Tati fazer uma oração, que eu não aguento mais nem ouvir minha voz. Vamos orar, gente. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, obrigado por esse momento tão especial na tua presença, de aprendizado. Te peço agora pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, por essa noite de sono, de descanso, renove as suas forças para esse final aí de semana e de final de semana, sábado e domingo, na tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guiando, nos dando a tua direção e que possamos seguir os teus passos sempre, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Eu não sei se acabaram as inscrições aí do culto da Uma, mas tinha vaga ainda, né? Não sei se ainda tem. Mas, enfim, vamos que vamos. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos os cristãos protestantes maravilhosos, abençoados que vão para o céu, digam amém. God bless you. Have a good night. I love you guys. Bye, bye. É nóis.